Fala galera, beleza? Vamos resolver então para o ímpar e vamos resolver também o Joca em pó. Então, sem enrolação, bora lá para como que eu fiz essa solução. Então, para agilizar um pouco, eu já deixei os textos aqui tudo em branco, eu só vou ir revelando linha a linha aqui, só pintando para a gente ver. Então, o que eu fiz? Eu criei uma planilha, nessa coluna aqui eu vou escrever o algoritmo, então cada linha vai ter uma instrução, e depois aqui do lado direito a gente vai fazer um teste de mesa. Se você não sabe o que é teste de mesa, volta lá nos vídeos que lá eu explico. Então vamos lá, primeira linha aqui, o que eu faço? Então, primeiro, como eu estou fazendo para o ímpar, né, eu estou na aba para o ímpar aqui, eu vou descobrir se o jogador 1 escolheu par ou ímpar, porque só com isso a gente já sabe, né? Porque se ele escolheu par, o jogador 2 tem que escolher ímpar. Então essa é a primeira ação que eu vou fazer aqui, então eu vou ler, ou seja, se a gente for começar já a fazer o nosso teste de mesa, já vamos colocar uma variável aqui, escolher o par 1, 1 é de jogador 1, tá? Então o jogador 1 escolheu o par, então essa seria essa variável. Então, depois a gente vai preenchendo esse teste de mesa. Mas isso vai ser a primeira coisa. Então, eu já vou descobrir se um escolheu par e eu nem preciso pegar o do 2, porque, obviamente, ele tem que ter escolhido o outro. Depois, nas próximas linhas aqui, o que eu faço? Eu tenho que pegar o número, né? Então, a gente fala para o ímpar e joga um número. Então, aqui eu tenho que pegar dos dois. Eu tenho que saber que número que o jogador 1 jogou e que número que o jogador 2 jogou. Então, eu vou ter mais outras variáveis. Lembrando que no teste de mesa, a gente tem que colocar todas as variáveis aqui. Beleza. E aí vamos para o próximo passo. Então, qual que vai ser o próximo passo? Eu preciso somar para saber se a soma deu par ou deu ímpar, porque é assim que a gente resolve um par ou ímpar. Então, soma os dois. Depois a gente aprendeu, também se você não lembra, volta lá nos operadores aritméticos, a gente aprendeu sobre a sobra, que é o operador mod. Então, se a sobra dividido por 2, se for 0, esse número é par. Se não for 0, que vai ser sempre 1 ou 0, esse número vai ser ímpar. Então, a gente consegue com a sobra. E aí, finalmente, a gente pode começar a fazer as nossas condições. Então, a primeira condição que eu fiz aqui foi, se o jogador 1, né, que a gente está falando do escolher o par do jogador 1, se ele escolheu o par, então eu vou fazer alguma coisa. Então, primeiro eu já estou nesse pedacinho aqui, nessa condição, só vai entrar se o jogador 1 escolher o par. E aí, deixa eu já pegar algumas linhas aqui de uma vez. Então, dentro dessa condição, olha aqui a indentação, né? Olha esse espacinho que a gente tem aqui. Então, se essa sobra, né, deu 0, lembra? Sobra 0 significa que o número da soma é par. Então, o jogador 1 ganhou. Por quê? Porque eu já estou dentro dessa condição que ele escolheu par. E se não tiver dado, eu continuo dentro da condição. Se não tiver dado 0, a gente sabe que o jogador 2 ganhou, porque parou ímpar, né? Não tem muita opção. Beleza? E aí eu vejo o resto aqui, que é o quê? Que é o oposto. Então, se não aconteceu isso, ou seja, o jogador 1 não escolheu par, então quer dizer que ele escolheu ímpar. Então, se a sobra for 0, deu par, ou seja, o jogador 2 ganhou. Se a sobra for diferente de 0, quer dizer que deu ímpar, então foi o jogador 1 que ganhou, porque a gente sabe que ele não escolheu par. Então, aqui o segredo está em aninhar, né, que é um outro termo, pôr num escopo separado. Então, primeiro a gente resolve um pedaço do problema. Então, eu já sei que ele escolheu par. Beleza. Eu resolvo esse pedaço do problema. Já que eu sei que ele escolheu par, então se deu par ele ganhou, se não deu par ele perdeu, então foi outro que ganhou. E o caso contrário é a mesma coisa. Beleza, eu já sei que ele escolheu ímpar. Então se deu ímpar ele ganhou, se deu par ele não ganhou. Então vamos tentar fazer uma simulação aqui rapidinho. Então primeiro vamos colocar que ele escolheu par, e a gente vai colocar que ele jogou o número 1 e o outro jogou o número 2. Ou seja, essa soma aqui deu 3. Eu nem vou pôr ali todas as variáveis de soma e sobra porque é fácil a gente ver, né? Então, 3 a gente sabe que é ímpar. Então, nesse caso, quando a gente chegar... O certo é a gente pôr na linha, tá? Então, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Então, a gente coloca aqui 1 e coloca aqui 2, na linha que está acontecendo, tá vendo? Tá vendo que tá... Eu estou nessa linha aqui, né? A gente pode até pôr, vai. Vamos pôr aqui o sobra e a soma para a gente não ter preguiça. Para ficar bem completa. Vou diminuir um pouco a fonte, porque a gente faz um completão aqui. Então, a soma aqui vai dar 3 e a sobra aqui vai dar 1, beleza? E a gente vai ver, opa, ele escolheu, é true, a gente está vendo aqui que está true. A gente pode ir arrastando também todos para baixo, tá? Se você quiser manter assim, ó, também está certo. É outro jeito de fazer o teste de mesa mantendo, mas o que está tudo igual, é meio chato ficar escrevendo toda hora, né? Mas aqui, então, esse aqui deu true, então beleza, ele vai entrar aqui, ele vai dar a sobra 0, não vai dar, né? Porque aqui tá 1, e ele vai acabar caindo aqui. Então, o código que ele vai executar, ele escolheu o par, e ele vai executar essa linha aqui. Beleza? Então, o resultado final, que normalmente a gente pode até colocar aqui também um lugar que venha a escrita, né? Então, nesse caso, o resultado final vai ser essa escrita aqui.
Beleza? Então, nesse caso, se a gente jogar o par ou ímpar, o jogador 1 pediu par, ele jogou o número 1, o outro jogou o número 2, ele não vai ganhar. Quem vai ganhar vai ser o jogador 2. Então, isso daqui é o teste de mesa. Então, espero que tenha ficado claro. Se eu fui muito rápido aqui, que eu também não quero ser muito lento, porque se vocês já praticaram bastante isso, já vai estar meio óbvio. Mas se você não praticou bastante, duas coisas. Primeiro, volta e pratica bastante. E depois vem aqui com dúvida, pode botar no comentário, pode mandar no WhatsApp ou pode mandar no Discord. Vamos para o Joga em Pó, para a gente fazer um exercício bem dinâmico aqui. Então, vou fazer a mesma coisa. Deixa eu esconder primeiro, para não confundir ninguém. Então, eu vou pintar isso aqui de branquinho. E beleza, essa planilha aqui, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos lá, mesma coisa. Ele vai ter que escolher. Aqui, no caso, os dois têm que escolher desde o começo, né? Então, no Joga em Pó, a gente precisa saber se vai ser pedra, papel e tesoura. Lembrando a regra, né? Pedra perde para papel e ganha de tesoura. Papel ganha de pedra e perde de tesoura, e tesoura perde de pedra e ganha de papel. Então, só para se alguém não sabe a regra. Então, ele vai ter que escolher. Então, a gente vai ter duas variáveis aqui. A escolha do jogador 1, a escolha do jogador 2. Beleza. Aqui já tem outra, de novo, mesmo esqueminha. A gente já tenta tomar uma decisão logo. Qual que é a decisão que a gente está tentando tomar logo? Deu empate? Porque o empate é muito simples. A gente fala que deu empate, acabou. Não precisa comparar mais nada. Então, a primeira coisa é, deu empate? As duas opções são iguais? Beleza, escreve que deu empate e acabou a brincadeira. Deixa eu aumentar aqui um pouco. E se não deu empate, então a gente começa a comparar cada caso. Então, se ele escolheu pedra e o 2 escolheu papel, aqui eu acho que a gente pode ir até mais ligeiro, porque vocês vão ver que é tudo igual. Então, se esse aqui fez isso, se fez isso, se fez isso, e aí veja aqui o C não. Então, quase todas as linguagens você pode pôr um C, C não C, C não C, C não C, C não C. Então, aqui é só a regrinha que eu acabei de falar. Se um é pedra e o 2 é papel, pedra ganha, papel ganha, então é o 2. E assim sucessivamente. Aí só um detalhezinho, como a gente sabe que a gente tem aqui 6 combinações, a gente já sabe que o último é jogador 2. Então, a gente poderia escrever o se não, se, escolha do 1, tudo mais, mas a gente nem precisa, porque é óbvio que se não caiu em nenhuma dessas, ele vai cair nessa. Por quê? O se não, ele só vai cair em um desses. E depois ele já vai sair. Então, se ele cair aqui, depois ele já vai para o fim. Ele não vai validar todas as opções. A primeira que der certo, ele já vai pular para o fim. Então, a gente pode fazer também aqui um teste de mesa simples, só para ver se a gente não fez uma besteira. Pedra, papel. E aí a gente pode ver. Então, quando que o 1 é pedra e o 2 é papel? Então, 1 é pedra. Opa, já foi o primeiro. E o 2 é papel. Nesse caso, vai escrever. Então, a escrita, né? A saída aqui vai ser que o... Esse aqui, né? Pedra, papel. Esse aqui. Então, a escrita vai ser exatamente essa aqui. Jogador 2 ganhou. Beleza? Então, esses eram os dois exercícios que eu queria. E aí, eu vou dar desafios adicionais. E se vocês quiserem, a gente pode resolver junto aqui também. Que é tentar enxugar esse código. Então, esse aqui, eu sugiro que vocês tentem usar o ternário. Então, tente fazer esse código um pouco mais curto usando o operador ternário que a gente viu no último vídeo. E esse aqui, o Joga em Pó, eu sugiro que vocês tentem evitar esse CC não. A gente ainda não falou disso, mas eu queria que vocês tentassem. Dá para evitar, será, de não fazer esse CC não? A gente vai falar disso logo depois, na parte de função, que vai ser mais comum isso que a gente vai explicar lá. Mas se você está curioso como evitar esse CC não, CC não, CC não, que fica bem chatinho de ler esse código, vocês já podem tentar pesquisar uma forma de evitar isso. Eu só vou dar uma palavra de dica, retorno. Mas aí vocês têm que pesquisar, porque a gente ainda não chegou nesse conteúdo, mas me incomoda escrever código assim. Então, por isso que eu estou dando essa dica para quem já estiver curioso e tiver tempo de pesquisar. Espero que não tenha sido muito rápido. Se foi muito rápido, não me xinga não, mas coloca aqui no comentário. Felipe, foi muito rápido, aquela parte tal eu não peguei. E, como sempre, dá o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, isso é bem importante pra gente. E eu não sei se você sabe, mas também tem uma newsletter do Code for the Win. Se você não estiver recebendo, pode me mandar um e-mail que eu vejo o que aconteceu. Beleza? Valeu e até a próxima.